Vocês pediram muito, talvez não você necessariamente, vai que caiu de paraquedas nesse vídeo, né? Mas pediram muito pra fazer uma parte 2 do vídeo da lista de isekais dublados na Crunchyroll. Faz parte 2 por favor, cadê Mushoku Tensei? E aí meus queridos, os pedidos de vocês foram ouvidos, então bora dar uma ampliada naquela lista de isekais dublados na Crunchyroll, que caso você não tenha visto, vai estar aqui ó, nos cardzinhos agora e também na descrição do vídeo. E sim, eu tinha deixado de fora aqueles que já são mais conhecidos, mega famosos, só que geral reclamou que eles eram obrigatórios de estar na lista. Então pra você que gosta desse estilo e até pra ver se não deixou nenhuma dessas obras passar, até querendo ou não, as mais famosas, ou é viciado e precisa daquele isekai aleatório pra ficar mais tranquilo, então aqui vão 14 obras que não estavam na parte 1. Começando com os já mais famosos, como por exemplo o Mushoku Tensei, que teve muita gente, só faltaram jogar um tijolo na minha cabeça, que disseram que esse era extremamente necessário entrar nessa lista. Sendo um dos isekais mais bem avaliados dos últimos tempos, temos a história de um cara que depois de morrer sem um propósito, apenas sendo um recluso total, acaba reencarnado num mundo de magia como um bebê, se lembrando de toda a sua vida passada, e ele decide não repetir os mesmos passos de antes, buscando agora uma redenção entre aspas e um certo crescimento, mas algumas atitudes ainda continuam a mesma coisa, só que agora em um outro corpo que consegue utilizar magia. Essa que desde pequeno já demonstrou um talento absurdo e depois de treinar com quem manja das paradas, aprimorou ela a um nível muito alto. E isso até que um certo evento o separa de toda a sua família, amigos e conhecidos, o forçando a ter que explorar o mundo afora, tanto para encontrar novamente as pessoas que ama, como para aprender mais sobre esse lugar, amadurecer como pessoa e superar o passado. Mais um que tá dubladinho na laranjinha e que para muitos é um dos melhores isekais já feitos, o Overlord, que vale lembrar, mas esse ano lançou um filme chamado O Reino Secreto e que demorou bastante, né, mas já tá disponível na Crunchyroll, e o mais interessante é que ele tá dublado em português BR, e geralmente os filmes dos animes eles acabam não recebendo, tanto que o primeiro e segundo do Overlord não tem, mas esse tá 100%. Aqui falando de um jogador que fica preso dentro do seu MMORPG favorito, depois de ficar logado esperando o encerramento do servidor, que estava para ser definitivamente desligado. Agora, sem conseguir sair e estando no corpo do seu personagem extremamente forte, com várias magias, itens e outras coisas roubadaças pra caramba, ele decide atuar de fato como líder da sua guilda antiga, cheia de seres leais e extremamente fortes, começando a explorar esse novo mundo, primeiro na tentativa de saber se tem mais alguém que ficou na mesma situação que ele, ajudando povos humanos, fazendo certas bondades e também maldades, com uma aparência bem medonha, e isso faz com que a sua influência cresça a um nível tão alto que passa de uma aventura normal para ser um estrategista que vai manipulando reinos, enfrentando tudo que é tipo de ser e construindo o seu próprio império, enquanto o mundo o vê como uma entidade misteriosa. O espetacular Lord of Mysteries, um donghua, uma obra chinesa que conquistou uma galera esses tempos atrás, e muitos dizem que não é um isekai, mas sim, ele é um isekai, tá? Porém aqui, e no geral dos donhuas, eles utilizam a palavra transmigrar, mas no fim é a mesma coisa, uma pessoa que sai do seu mundo e vai parar em um outro, de fantasia, magia, sobrenatural, entre vários outros estilos. E a base toda aqui é de um carinha aqui da Terra, que acidentalmente acabou indo parar em um outro mundo, meio vitoriano, aquela pegada mais dark, cheio de magias, tem sociedades secretas, só que no corpo de um outro garoto que tinha acabado de se autolevar o soninho eterno. De início até recebe algumas memórias para saber quem ele é e como funciona a parte desse mundo pelo menos, mas quando percebe que de alguma forma esse seu novo eu está envolvido num assassinato e várias questões sobrenaturais, acaba se juntando a uma organização, tanto para aprender mais sobre os poderes e magias desse mundo, para investigar e descobrir o que aconteceu antes dele chegar ali de fato, assim como uma maneira de voltar para casa. O bacana é que ele acaba despertando poderes desconhecidos e descobrindo mais sobre entidades que podem estar no controle de tudo. O próximo da lista é o Tensei Shitara Slime, esse de um homem que falece depois de tomar uma facada no bucho quando protegeu o seu colega barra amigo de um doidão e renasce no mundo de fantasia. Eu só tenho a curiosidade e até um pouco de receio de saber o que ele tinha nesse PC dele que usou as suas últimas forças e palavras para pedir que destruíssem seus arquivos, né?
Mas enfim, a questão é que nesse mundo ele não é mais humano e sim um slime. O lado bom é que, mesmo sendo um monstro comum e tido como um dos mais fracos, descobre que recebeu algumas habilidades, como absorver poderes e se transformar em qualquer coisa que consuma. Isso, somado à inteligência e carisma que ele trouxe da vida passada, faz com que consiga formar alianças com seres mega poderosos, como por exemplo um dragão, salvar outros monstros mais fraquinhos, criar sua própria cidade, que depois acaba virando até um reino, até ser adorado como uma entidade divina. Mas como esse mundo tem muitos conflitos entre as nações, monstros e humanos, ele acaba no meio de várias disputas cada vez maiores, onde precisa proteger o que construiu até agora. Tá aí um anime que, se botar o slime fazendo qualquer coisa, eu vou assistir e vou gostar. Um que até é amplamente conhecido, mas tem uma nota mais abaixo, é o Arifurieta, que começou extremamente bem, eu tava super empolgado com ele na época, mas no decorrer acabou ficando um pouquinho mais do mesmo. E aqui é uma turma inteira de uma escola que foram enviados para um outro mundo com a missão de salvar a humanidade. Só que durante uma missão numa dungeon, o nosso protagonista é traído por um colega e cai para o fundo desse lugar que é cheio de monstros absurdamente fortes. Sem muita esperança que vai ficar vivo, ele começa a fazer tudo o que conseguir para evoluir, melhorar as habilidades e ficar mais forte, consumindo a carne dos monstros que encontrar e eventualmente conseguir, por algum milagre, derrotar, beber um líquido estranho, mas que na real tem efeitos milagrosos, e com o tempo, além de ganhar o famoso cabelo branco, ele encontra lá embaixo uma garota acorrentada, na qual faz uma certa amizade e juntos vão enfrentando tudo que é monstro para voltarem à superfície. E depois o que ele vai buscar é vingança contra quem o traiu e tentar entender os segredos e mistérios desse mundo que ele descobriu lá embaixo. O nosso querido Tate no Yusha é sobre um estudante que, de forma misteriosamente misteriosa, é transportado para um mundo de fantasia depois de abrir um livro na biblioteca. Chegando lá, descobre que foi invocado como um dos 4 heróis lendários, cada um com uma arma sagrada, que no caso dele foi o escudo. E diferente dos outros, naquele reino que os invocou, quem carrega o escudo é visto com desprezo, e o coitado ainda foi traído, acusado injustamente, sendo deixado sozinho, sem dinheiro ou qualquer auxílio em como deveria cumprir a missão imposta a eles de derrotar hordas de monstros que atacam esse mundo de tempo em tempo. Mesmo assim, ele vai tendo que se virar com o que tem, treinando, negociando, conseguindo alguns aliados, evoluindo lentamente até descobrir que o escudo que ele tem pode ser a arma mais forte roubada dentre todas, e aos poucos vai entendendo que tem uma trama gigantesca envolvendo o reino que os invocou, as hordas de monstros, manipulações e até um conflito entre mundos paralelos. Já no incrível Konosuba, uma comédia que, convenhamos, a dublagem em português BR ficou 1000 vezes melhor, a galera deu a vida pra fazer isso aqui e ficou uma maravilha, que começa com a morte de um garoto, só que da forma mais ridícula possível, e como recompensa, ele tem a chance de reencarnar em um mundo de fantasia, com direito a escolher um item especial, só que no calor do momento ele decide levar junto a deusa que estava para renascê-lo, e isso foi a maior burrada, porque ela é meio inútil mesmo sendo uma deusa. A partir daí começa a sua vida como aventureiro, ou pelo menos tentando ser um, porque acabam em várias situações absurdas, missões que viram um completo desastre, encontrando e tendo no grupo sempre aliados um pior e mais problemático do que o outro, e o que vamos vendo é literalmente as aventuras deles, para ganhar dinheiro, ou pelo menos tentar, enquanto lidam com as personalidades esquisitas e doentias uns dos outros. Já no Re:Zero, um isekai mais na marcha lenta perto dos outros, principalmente sobre o crescimento do protagonista, que é de certa forma mais pé no chão, sobre um garoto que do além vai parar num mundo de fantasia depois de sair da loja de conveniência, e sem entender como desgraça que ele chegou ali e nem como faz pra voltar, ele vai tendo que se adaptar a esse lugar, vendo que esse mundo é extremamente perigoso e cheio de mistérios, já que depois de ser morto, ele acaba voltando no tempo pro momento em que ele chegou nesse mundo. E sabendo que tem essa habilidade, mas não conseguindo contar pra ninguém, começa a usar esse poder para tentar salvar as pessoas, evitar tragédias e mudar o curso de vários acontecimentos, principalmente daqueles que ele fez uma certa amizade. E o bacana é que esse poder dele não é totalmente quebrado, ele mostra que vai ter que passar por muita dor, tem sacrifício e decisões muito difíceis, por isso que a evolução dele é mais humana, mais pé no chão e ao mesmo tempo com aquela pegada mais lenta. Dando início aos animes que não são
tão conhecidos assim como o Seirei Gensouki, de um jovem que depois de empacotar, vai parar no corpo de um outro garoto num mundo de fantasia. O lance é que eles meio que se fundiram, tendo as ambições, passado e lembrança de ambos. Só que esse garoto era pobre pra caramba, mas depois de descobrir que tem habilidades mágicas bem fortes, até consegue salvar uma princesa sequestrada, o que lhe garante uma vaga para a escola de magia e começa a se destacar, chamando a atenção de nobres e outras pessoas importantes. Mesmo enfrentando o preconceito por ser plebeu, sendo discriminado à torto e direito, ele mostra que é muito superior a qualquer outro, mas não fica só nisso, porque ele sai mundo afora para treinar e entender a verdade sobre a sua origem, o motivo da fusão das consciências e o paradeiro de uma pessoa muito importante para ele. Conforme vai avançando, vai se envolvendo em vários conflitos, até políticos, chegando a encontrar outras pessoas que também vieram da Terra. Agora, no level Nikarashi Data, é aquele com uma pegada mais tranquila, com meras partezinhas de ação, começando com um garoto que no meio do trabalho foi invocado para outro mundo para lutar contra os demônios. A vontade da galera é ser invocado no meio do trabalho, só que direto para casa. E aparentemente ele não recebeu nenhuma habilidade decente, assim como o outro herói que foi invocado ao lado dele, que chegou com status de nível S, por isso acaba sendo jogado num canto isolado do reino, com equipamentos horríveis e um pouquinho de grana. Isso até que ele derrota um slime e consegue evoluir para o level 2, e aí descobre que todas as suas habilidades desbloquearam só depois que ele subiu de nível, conseguindo várias e várias magias, tipo uma que limpou todos os monstros de uma floresta num piscar de olhos e deu uns trocentos nível pra ele, e várias outras roubadaças. A partir daí, decide viver numa boa, ajudando as pessoas, tentando não se meter em nenhum problema, mas óbvio que não vai rolar, né? Até porque consegue uma esposa meio fera e vários outros aliados, ou melhor, aliadas, fazendo toda a atenção do mundo se voltar pra eles. Um mais basicão, o Isekai wa Smartphone, que fala de um carinha que foi dessa pra melhor por puro erro de uma divindade, recebendo depois a chance de reencarnar num novo mundo como forma de compensação, podendo levar o seu smartphone junto, com bateria infinita, né, já que ela funciona por meio da magia. Imagina escolher o celular para levar junto, aí chega lá e não tem onde carregar. Parabéns, começou muito bem. E com isso ele consegue ver mapas, ter uma comunicação diferenciada, informações e até habilidades que ninguém nunca viu. De início ele só vai explorando as cidades, enfrentando monstros, só que depois vai se envolvendo em várias e várias tretas. Ao longo dessa sua jornada vai conhecendo várias garotas e acaba formando um grupo com elas que, mesmo sem grandes ambições, vão indo para todos os lados, chamando a atenção de todos por onde passam e se envolvendo em problemas cada vez maiores. Agora a gente tem um porém aqui, que eu acho o Youjo Senki muito desconhecido, porque em todo vídeo que ele aparece, tem muita gente que diz ainda não ter visto essa maravilha, que é de um cara que foi muito escroto enquanto viveu aqui na Terra e, como punição, foi levado para um mundo cheio de guerras, como uma garotinha órfã que mal tem o que comer, na tentativa de aprender com o sofrimento. Só que em vez disso, o exército local descobre que ela agora tem aptidão para magia, a colocando para estudar, treinar e depois até comandar o seu próprio batalhão, já que ela ficou extremamente forte e age de forma brutal, tanto contra os inimigos quanto os aliados, rendendo a fama da comandante cruel. Decidindo desafiar a divindade que a condenou a esse mundo, vai subindo na hierarquia do exército, enquanto participa cada vez mais dessa guerra, vencendo as batalhas e, sem querer, fazendo o Império se tornar uma das nações mais poderosas da história. Um dos isekais mais aleatórios de todos os tempos é o reencarnado numa máquina de vendas. E o pior é a gente perceber que eles dublaram em BR esse anime, e aí tem outros gigantescos e maravilhosos que nunca vão ter. Mas enfim, aqui o nosso isekaizeiro falece indiretamente por conta do seu maior hobby, que são máquinas de venda, acordando em seguida como uma dessas, só que no mundo de fantasia, fazendo tudo que uma máquina faz, que é não se mexer, não interagir direito e só vender os seus produtos para as pessoas. A questão é que são itens desconhecidos naquele mundo e que podem tanto dar buffs, curar, como auxiliar de vários outros modos. E para ajudar na missão de espalhar os seus produtos e a felicidade por todo lugar e até gerar algumas aventuras, aparece uma garota que tem uma força absurda, o levando de um lado para o outro.
E ainda por último, Seijou no Marioku, um anime legalzinho de se ver, onde é uma garota que foi de Isekai depois de um dia normal no trabalho, e lá ela descobre que foi convocada para ser uma santa, tendo poderes mágicos capazes de salvar o reino de um miasma e monstros. O problema é que outra garota foi convocada ao mesmo tempo e ela ficou mais de escanteio, parecendo não ter lá grandes habilidades, por isso o reino a deixou livre para fazer o que bem entender. Nisso ela acaba se envolvendo com a alquimia, vai estudando e criando poções que à primeira vista parecem ser normais, mas na realidade têm efeitos muito fortes, como curar aqueles que estavam quase mortos. Isso faz a reputação dela crescer muito, se envolvendo com alguns magos e cavaleiros, ao mesmo tempo em que o reino agora a quer a todo custo e ela não quer chamar a atenção de ninguém, apenas descobrir mais do porquê realmente foi convocada. É isso aí, pessoal, muito obrigado por terem chegado até aqui, espero que tenham gostado do vídeo e, claro, encontrado um ou outro Isekai que ainda não tenham visto. Pra quem é viciado é uma tarefa meio difícil, né? Mas vai que né. Além disso, caso ainda não tenha visto a parte 1, tá na descrição do vídeo aí e vale muito a pena. Não esquece de curtir o vídeo pra dar aquela mega força pro canal e se inscrever pra não perder nenhuma indicação, review e novidades sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!